Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é William e nesse vídeo a gente vai estar dando continuidade no desenvolvimento da nossa API REST para geração de recibos. No último vídeo a gente fez a criação do setup do projeto, fizemos o mapeamento das nossas entidades de domínio, né? Então mapeamos aqui o recebedor, o pagador, o recibo, criamos aqui uma superclasse pessoa que pagador e recebedor herda dessa classe pessoa. E também fizemos aqui um seed de banco de dados para poder carregar aqui algumas informações na tabela de pagador e recebedor. O que a gente vai estar fazendo nesse episódio, né? Vamos estar criando aqui a nossa service, né? Para poder salvar um recibo. Vamos criar aqui o nosso primeiro endpoint, beleza? Então eu vou criar aqui um pacote chamado services. E aqui dentro eu vou criar uma classe, uma service, né? Que vai ser uma interface chamada recibo service. Essa interface eu vou ter um método chamado gerar recibo, por enquanto eu vou deixar ele void. E ele vai receber aqui um recibo request. Eu ainda não criei esse recibo request. Na verdade eu não vou deixar ele void não, eu já vou criar aqui como vai ficar o retorno dessa service, que vai ser um recibo response, beleza? Agora eu vou criar dentro da minha classe, né, dentro do meu pacote service, um pacote chamado implementations. E aqui eu vou criar a implementação da minha service, né? Vou chamar de recibo service em PL. Vou dar um implements recibo service. Perfeito. Vou implementar aqui o método gerar recibo. E vou anotar aqui a minha service com @service do Spring Framework. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui o meu pacote DTO para poder mapear aqui tanto o meu recibo response quanto o meu recibo request. Então, recibo request, ele vai ser um record. Já vou definir aqui quais vão ser os atributos. E o meu recibo response. Aqui, na verdade, eu vou separar, né? Vou criar um pacote de requests e responses. Esse cara eu vou jogar aqui para dentro. Perfeito. E aqui eu vou criar o meu recibo response, que também vai ser um record. Show de bola. Deixa eu fazer a importação aqui na minha service. Beleza. Agora aqui eu preciso também fazer a importação dentro da minha interface. Show. Beleza, já sumiu aqui os erros, beleza? Então eu vou fazer aqui o mapeamento de quais vão ser as minhas ações aqui dentro do método gerar recibo, né? Então a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso recuperar dados do pagador, recuperar dados do recebedor, converter o valor para extenso, criar o recibo e associar o pagador, né, o recebedor, associando o pagador e recebedor e salvar no banco de dados. Então, basicamente, essas vão ser as minhas ações iniciais aqui no projeto, beleza? Nesse método gerar recibo. Beleza, pessoal.
Bom, eu tenho aqui o projeto já desenvolvido, né? Que eu já fiz esse projeto para validar aqui a ideia, ver se ele iria funcionar certinho. Então eu vou me basear aqui exatamente em como ele está, porque depois eu vou disponibilizar o repositório do projeto pronto. Então, para não ter nenhuma divergência aqui do que eu estou fazendo agora e do que eu já havia desenvolvido, eu vou olhar aqui a referência, né? Para seguir aqui certinho o que já foi desenvolvido, beleza? Bom, aqui o que eu preciso agora? Fazer o mapeamento dos atributos desses dois records aqui, né? Tanto o recibo response como o recibo request. Então, para o recibo request, né, eu vou ter aqui o meu valor, número recibo, descrição, e eu também vou ter o meu pagador request e o meu recebedor request. Vou criar esses dois records aqui. Java Class, Record. Show de bola. Vou criar também o recebedor. Java Class, Record, recebedor. Deixa eu fechar tudo aqui, porque já ficou poluído. A meu IntelliJ, com um monte de aba aberta. Mas beleza. Pagador Request. Pagador Request basicamente vai ser o nome, o RG e o CPF. Então, nome completo, string RG, string CPF. Mesma coisa para o recebedor. Mapeado. Agora vamos para o response. O meu recibo response, eu vou ter aqui o meu big decimal valor, string valor por extenso, integer número recibo, a descrição, pagador response, recebedor response. Vou também criar esses dois records aqui. Beleza. Java Class, Record. Show. Pagador Response. Vou retornar os mesmos atributos que eu tenho aqui na request. Mesma coisa para o recebedor response. Show de bola. Vou voltar aqui na minha implementação. Qual que é a primeira ação aqui? Então, no meu recibo request, eu, além das informações do recibo, eu vou receber um pagador. Então, esse pagador, ele precisa existir na minha base de dados. Depois a gente vai fazer uma implementação aqui na service, que caso não exista um pagador ou um recebedor, ele vai criar esse pagador ou recebedor e já vai retornar as informações desse cara para mim poder associar um recibo. Porém, nesse primeiro momento, vamos deduzir aqui que tanto o pagador quanto o recebedor ele já esteja cadastrado no banco de dados no momento de fazer a geração do recibo. Então, para isso, eu preciso ter aqui os meus repositories para poder fazer a busca aqui no meu banco de dados Postgres. Então, vou criar um pacote aqui chamado repositories. E eu vou ter o meu pagador repository. Vou dar um extents JPA repository. Qual que é o primeiro parâmetro aqui que o JPA espera? Ele espera o tipo, né? O tipo de objeto, que vai ser o pagador. E aí ele espera que eu identifique qual que é a tipagem da chave primária, né, do meu @id, que eu defini aqui,
do pagador, que é um long. Então vou colocar aqui long. Eu coloquei como class, mas na verdade ele é uma interface, não é class. Show de bola. Vou fazer aqui também o repositor para o meu recebedor, então vou reaproveitar aqui, vou clonar o pagador repositor, eu vou colocar aqui, só vou alterar o nome, recebedor repositor, e aqui vai ser recebedor. Show, vamos ver essa importação não utilizada, show de bola. Aqui na minha implementação de recibo, vou dar um auto-wired para ele poder fazer a injeção da minha interface de pagador, private pagador repository, e também vou injetar aqui o meu recebedor repository. Recebedor repository. Agora, quando a gente for buscar um pagador, eu vou buscar pelo CPF desse cara. Porque o CPF, tanto o CPF quanto o RG, ele é um único. Eu poderia fazer a busca pelo ID, porém nesse primeiro momento, né, na verdade não nesse primeiro momento, mas futuramente, pode ser que tanto o pagador quanto o recebedor, ele ainda não tem um ID. Porque ele pode não existir na base de dados. Então eu vou utilizar o CPF para ele poder fazer a verificação. Então, aqui no pagador, eu vou criar um método. Ele vai retornar um optional pagador find by CPF string CPF. Então, pagador vai ser igual a pagador repository ponto find by CPF request ponto pagador ponto CPF. Ele vai ser um optional pagador. Vou importar aqui do Java útil. Show de bola. Agora eu preciso fazer a mesma coisa para o recebedor. Então aqui no meu repositório de recebedor eu vou ter basicamente o mesmo método. O recebedor eu também vou fazer a busca pelo CPF. A única coisa que eu vou mudar aqui é o tipo de retorno, que vai ser um recebedor. Vou ver importação não utilizada. E aqui na minha implementação eu também vou fazer a busca. Então, optional recebedor repositor.find by CPF. E o Copilot já deu aqui a sugestão para terminar a linha de código. Show de bola. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisamos converter o valor do recibo, que está vindo aqui na request, para extenso. Para isso, eu tenho um método aqui que eu criei. Na verdade, eu achei na internet, joguei no ChatGPT e ele deu uma refatorada para mim, para atender o que eu precisava. Então, vou criar um pacote aqui chamado úteis e eu vou criar uma função, uma classe chamada valor por extenso. E vou copiar tudo que está dentro dessa classe aqui. Eu vou deixar disponível aqui no vídeo o código dessa classe para vocês poderem estar utilizando aí também. Beleza. Aqui eu não vou entrar em detalhes do que está fazendo. Só preciso fazer aqui as importações para ele não ficar dando erro aqui na classe. Show de bola. Mas basicamente a função que a gente vai estar utilizando aqui dentro é essa função estática escrita para extenso.
Então ela vai retornar uma string e vai receber um big decimal como parâmetro. Aqui a gente vai declarar uma variável do tipo string, valor por extenso é igual a valor por extenso. Ele já vai fazer aqui a importação dentro do meu pacote UTS, né, da classe que a gente criou. Ponto para extenso, request ponto valor. Beleza, aqui eu já vou ter o meu valor por extenso. Agora, o que a gente precisa fazer, tá? Criar um mapper. Então, eu vou criar um pacote aqui chamado mappers. E eu vou mapear aqui o meu recibo request, pagador request, recebedor request, para um objeto de entidade aqui mapeado do JPA. Para que quando eu enviar para o meu repositor, ele consiga fazer a criação lá do meu recibo e associar tanto um recebedor quanto um pagador para o meu recibo, beleza? Então eu vou criar aqui um recibo mapper, Java Class, recibo mapper. Vou anotar essa classe com @component do Spring Framework. E eu vou começar aqui a fazer o meu mapeamento. Então eu vou ter um método público que vai retornar um recibo do meu tipo entidade aqui, né? O recibo que eu mapeei dentro da minha camada de domínio, pacote de domínio. Vou dar o nome dele para recibo entity. Esse cara ele vai receber um recibo request por parâmetro. Ele vai receber um valor por extenso. O meu pagador e o meu recebedor. Vou instanciar aqui um recibo, vou começar a fazer o mapeamento. Então, recibo.setValor, Copilot aqui já está fazendo a sugestão para mim. Vou colocar aqui set número recibo, recibo request get número recibo, recibo.set descrição. Coloquei aqui o nome errado. Recibo.set pagador, recibo.set recebedor, recibo.set valor por extenso, e eu retorno aqui a instância que eu criei de recibo. Beleza. Agora aqui na minha implementação, vou injetar esse componente que eu criei, né, esse mapper, recibo mapper. Então ele vai retornar um recibo é igual a recibo mapper ponto para recibo entity. Preciso do meu request, valor por extenso. O que o Copilot fez aqui? Pagador e recebedor. Então, pagador.get, né? Porque ele é um optional. E aqui também eu vou dar um ponto .get. Beleza. Agora que eu já tenho o meu recibo mapeado, basta eu fazer a chamada para o meu repository. Então eu vou chamar o meu recibo repository, que na verdade eu ainda não criei, né? Eu só criei o meu recebedor e o meu pagador. Então vou vir aqui no pacote de repositories, vou criar o meu recibo repository. Na verdade eu vou até clonar esse cara para economizar tempo. Recibo repository. Aqui eu vou mudar para recibo e vou remover esse método aqui. Ctrl Alt O para remover as dependências aqui que eu não estou utilizando, né? Os imports.
recibo repository. Deixa eu fazer a injeção dele aqui, ó. Wired, private, recibo, repository. Vou colocar ele aqui em cima para ficar junto com os outros repositories. Recibo, repository.save, recibo. Por enquanto, eu não vou fazer o mapeamento para ele retornar um response, mas a gente vai conseguir ver aqui que ele vai salvar no banco de dados. A gente vai consultar lá a nossa tabela de recibo para ver se ele inseriu um novo recibo e associou tanto o pagador quanto o recebedor. No próximo vídeo a gente vai fazer aqui esse mapeamento do response, para ele devolver ali um response bem bacaninha pro Insomnia. Então, eu vou criar um pacote chamado controllers para poder criar aqui o meu endpoint. Então, Java Class, recibo controller. Deixa eu ver aqui como que eu mapeei a assinatura do request map. Tá? Eu dei somente um barra recibos. REST controller, arroba request map, barra recibos. Então, eu vou injetar a minha interface de recibo service. Recibo service. Vou criar um método que ele vai retornar para mim um response entity. Aqui eu vou deixar por enquanto void. Esse cara ele vai ser um post map. Salvar recibo. Eu vou receber aqui no request body o recibo request. Recibo request. Esse cara ele vai ter, não vai ter nada, né? Não vou devolver nada por enquanto da minha service. Então, eu já estou chamando aqui da minha service virar recibo, estou passando meu recibo request, estou dando apenas um response.ok.build, né? Não vou ter um response por enquanto. Show de bola. Já tem aqui o meu recibo controller mapeado, certinho. Vou rodar o projeto aqui para ver se ele vai dar alguma exceção, se ele vai fazer as injeções certinhas que eu coloquei aqui na implementação da minha service. Beleza, já tive um erro aqui, tá? Então, acho que o meu container do Postgres não está rodando. Deixa eu abrir aqui o Docker. Beleza, vou iniciar o container. Vou até abrir aqui o meu Insomnia. API recibo, já tenho aqui um teste que eu tinha feito com body, tá? Então aqui eu estou passando o valor, o número do recibo, a descrição e estou passando aqui os dados de pagador e recebedor, que é o nome completo, RG CPF. O path aqui tá barra recibos, deixa eu confirmar certinho. Por enquanto eu não vou ter esse retorno, porque eu ainda não fiz o mapeamento para ele retornar. Mas eu tenho que ter um status 200. Deixa eu rodar o projeto aqui, né? Para ver se era somente aquele problema do container do Postgres não tá rodando. Beleza. Startei aqui o meu servidor. Deixa eu abrir aqui o dbeaver. Recibo. Por enquanto, não tenho nenhum recibo, mas eu tenho um pagador e um recebedor. Então eu tenho um pagador com esse CPF 789 e eu tenho um recebedor. Deixa eu pegar aqui o número certinho.
empresa X. Tem que ser este cara aqui. CPF da empresa XLTDA. E o pagador. Deixa eu ver no pagador. O CPF tem que ser esse aqui. Esse aqui tá certo. Tá batendo. Beleza, vou chamar aqui o endpoint. Ele já deu um erro aqui para mim. Deixa eu dar uma olhada aqui no projeto. Bom, vou fazer aqui um debug, né, ao vivo para tentar identificar aqui o que está acontecendo. Então, coloquei um breakpoint aqui no gerar recibo. Deixa eu chamar aqui o Insomnia. Tá? Ele pegou para mim um pagador, trouxe também um recebedor. O valor por extenso ele já fez, R$ 250,75. E aqui, vamos ver se ele vai fazer o mapeamento certinho. Tá? Ele retornou um recibo. Ah, tá aqui o problema. O número do recibo ele ficou nulo. E aqui no domain, eu mapeei que o número do recibo ele não pode ser nullable. Então, eu preciso entender o porquê que ele ficou nulo. Número recibo. Eu tô recebendo. Mas eu tô pegando de dentro de recibo. Na verdade, é de recibo request. Ponto. Número recibo. Beleza. Vou rodar aqui o projeto novamente. Só que dessa vez não vai ser em modo debug. Tá? Servidor rodando. Vou chamar aqui o endpoint. Tive um status 200. Então provavelmente eu consegui fazer o cadastro aqui no banco de dados. Deixa eu abrir novamente a tabela de recibos. Vou dar um atualizar. Olha lá, pessoal. Então eu tenho aqui o meu recibo cadastrado, né? Ele colocou aqui a minha descrição, o meu valor por extenso e o mais legal aqui que ele associou o meu pagador. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai para o pagador que está associado a esse recibo. A mesma coisa para o recebedor. Então, ele associou o recibo ao recebedor empresa XYZ. Então, pessoal, para esse vídeo era isso, né? A gente conseguiu criar aqui o nosso primeiro endpoint. Não estamos retornando ainda um response aqui na requisição, mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo. O importante é que a gente já está conseguindo associar um recebedor e um pagador para um recibo e salvar isso corretamente no banco de dados. Então, para esse vídeo era isso, né? Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, né? Ativem o sininho para não perderem aí o próximo vídeo. E até a próxima.